Olá, seja muito bem-vindo à nossa correção da prova da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, prova que foi aplicada no dia 20 de junho de 2021. Nós vamos aqui trazer para vocês as principais observações sobre o direito empresarial. Então, antes da gente começar, eu queria aqui externar para todos vocês a nossa alegria, nosso curso no RJ Plus, questões objetivas do nosso curso intensivo. Nós tivemos ali um aproveitamento muito interessante nessa prova da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. As questões foram elaboradas e nós tivemos aí, por exemplo, na questão número 39 do nosso curso, nós encontramos correspondência na prova aplicada no dia 20 de junho na Defensoria Pública. Então, nosso curso atingiu essa finalidade de ajudar os nossos alunos. Então, por exemplo, a letra B da questão número 39, a gente trabalhou diretamente o prazo da ação monitória envolvendo nota promissória prescrita, né? A súmula 504 do STJ. Trabalhamos, então, de maneira direta essa questão com os nossos alunos. Isso foi cobrado numa das questões que nós vamos analisar. Questão número 41 também, olha, outra questão direta aqui, a letra C, na questão 41 foi cobrada em prova a súmula 361 do STJ. Então, mais uma questão aí abordada diretamente com os nossos alunos. Na questão 57, duas alternativas que nós usamos na questão 57 caíram na prova. A questão 57, letra A, os deveres impostos pela Lei 11.101 de 2005 ao falido, sociedade limitada, recai apenas sobre os administradores, apenas em relação aos administradores. A gente tem ali uma questão que aborda esse cenário indiretamente, mas é importante para a solução da questão, como a gente vai ver logo em seguida. E a letra C, também outra abordagem direta, a desconsideração da personalidade jurídica na falência, sem que aconteça a suspensão do processo principal. Então, quer dizer, isso a gente trabalhou diretamente com os nossos alunos. E a questão número 59, também nós tivemos aqui a felicidade de trazer duas questões, a letra B e a letra D. A letra B, a questão dos prazos na Lei 11.101 de 2005, onde a gente disse expressamente que em provas objetivas o examinador provavelmente vai cobrar dias corridos, né? Então, isso foi um ponto que nós alertamos. E a letra D, negócio jurídico processual, que é admitido com a concordância expressa do devedor e dos credores com a aprovação pela maioria deles, representada por créditos que representem mais da metade do valor total daqueles que estão presentes na Assembleia, a não ser que seja uma hipótese de aprovação do plano, composição do comitê de credores ou alienação de ativos, né? Uma forma alternativa de realização de ativos. Então, como vocês podem perceber, o curso foi bastante eficiente e a gente vai perceber isso, por exemplo, agora na questão número 19. E eu quero chamar a atenção de vocês que eu estou usando como referência a prova que é a prova tipo 1, né? Então, gabarito do tipo 1, prova tipo 1. Então, fiquem atentos com relação a isso. Bom, papel feliz, papelaria limitada, possui em seu quadro social 3 sócios. José, que também é sócio administrador. Então, quem é o sócio administrador aqui? É o José, só ele, somente ele. Edivânia, que seria a mulher de José. Elias, que é o seu cunhado. Elias não é administrador. Com o advento da pandemia de Covid-19, não foi possível manter os negócios diante do baixíssimo movimento do empreendimento. Os negócios já estavam fracos desde meados de 2018, agravando-se, então, diante do quadro econômico que acompanhou a pandemia. Em abril de 2021, foi apresentado o pedido de falência por um de seus credores. Nesse contexto, é correto afirmar. Então, letra A, meus amigos, o problema aqui está entre a letra A e a letra C, ok? Então, aqui nós temos essas questões aqui, letra A ou letra C. A letra B, a letra D e a letra E,
a gente sabe que elas estão erradas. Então, não há nenhuma dúvida, portanto, em relação à letra B, à letra D e à letra E, tá bom? Então, essas a gente sabe que estão, sim, erradas. A gente já vai ver por quê, né? Embora vocês estejam vendo aí o gabarito. Bom, a letra A foi apontada como gabarito oficial. O que diz a letra A? No curso do processo de falência, então, no curso de um processo de falência, então a gente está dentro de um processo falimentar, é possível estabelecer negócio processual entre os credores e o falido, desde que a decisão seja tomada pela deliberação de credores que representem mais da metade do valor total dos créditos. Embora essa seja a alternativa considerada correta pelo padrão oficial do gabarito, a gente tem alguns questionamentos que podem ser aqui levantados em relação a essa assertiva, que me parece demasiadamente genérica, ou seja, faltam informações importantes para o candidato conseguir avaliar se essa questão está certa ou está errada. Que cabe negócio jurídico processual, não há dúvida. O 189, parágrafo 2º, admite essa possibilidade e o artigo 42 diz como vai ser o quórum que os credores deverão aprovar esse negócio jurídico processual. Então, o negócio jurídico processual ele é permitido, já era permitido antes mesmo do advento da reforma, a jurisprudência já admitia esse cenário, a doutrina também. Existia muita polêmica como é que ele seria realizado, porém agora a gente tem um balizamento, que é o 189, parágrafo 2º, que diz que deve existir uma concordância expressa do devedor, isso não está na questão, e a aprovação dos credores em assembleia que representem mais da metade do valor total dos créditos como regra. Ou seja, existem as exceções que não estão ali mencionadas. Eu não sei qual é o negócio jurídico processual, então eu não sei se está dentro da regra ou se está dentro da exceção. Então, ali, a questão é genérica nesse ponto. Outro ponto também interessante é que, se tem falência, esse negócio jurídico seria celebrado entre o falido e os credores, sem a presença da massa falida, porque são coisas distintas. O falido e a massa falida não se confundem. Inclusive, o próprio STJ reconhece que podem existir interesses colidentes, conflitantes entre o falido e a massa falida. Tanto que reconhece, por exemplo, para o falido a possibilidade de promover uma ação rescisória da sentença que decreta a falência, né? Seria um único interessado e se dá destaque ali a esse potencial conflito de interesse que existe entre o falido e a massa falida. Então, a massa falida, inclusive, ela é representada pelo administrador judicial. Como é que você vai celebrar um negócio jurídico processual numa falência sem a participação da massa falida, sem a representação do administrador judicial? Ah, mas poderia existir uma hipótese de negócio jurídico processual que seja celebrado apenas em relação aos credores e o falido? Bom, hipoteticamente, até seria possível, né? A gente poderia tentar imaginar uma situação que isso fosse possível dispensando a presença da massa. Na prática, é muito difícil que aconteça um cenário como esse, né? Agora, uma coisa que chama atenção, que eu já disse a vocês, não há ali a afirmação que deveria existir uma manifestação expressa do devedor. Isso está escrito no 189, parágrafo 2º. Então, apesar de eu não acreditar na reforma, a questão ela realmente é muito aberta, muito genérica. Faltou ali detalhes que são necessários para que você realmente possa, numa prova objetiva, dizer se está certo ou está errada a questão, né? Então, essa é uma opinião, enfim, que eu vejo aqui e, enfim, a gente está analisando aqui academicamente, né, do ponto de vista do concurso, né? Eu não sei nem quem é o examinador, não conheço, não conversei, né? Então, eu acredito ali que a questão não está bem construída e é muito difícil fazer uma questão de prova objetiva. Bom, a letra B, a gente vai passar para a letra B, depois a gente fala da C, né, que é a polêmica também. A letra B não desperta nenhuma dificuldade, começa falando do Elias, né, que a gente já sabe que o Elias
ele não é administrador, e aí diz que o Elias poderia ser responsabilizado por dívidas do falido após haver a desconsideração. Isso já seria por si só polêmico, porque o artigo 82A, parágrafo único da Lei de Falências, diz que a desconsideração teria que observar a regra dos 50. O artigo 50 do Código Civil exige um nexo de causalidade que demonstre o abuso da personalidade jurídica e que ele tenha, de alguma forma, contribuído direta ou indiretamente para que isso acontecesse. Isso não tem narrativa, não tem nenhum abuso, é um efeito que aconteceu, a quebra acontece em razão de total falta de culpabilidade das pessoas envolvidas, é o efeito da pandemia, que agravou ali a insolvência. E aí nós temos uma segunda parte que aí sim tira qualquer dúvida de que a letra B está errada, porque ele fala que, havendo a desconsideração, incidente de desconsideração, nós teríamos a suspensão do processo de falência, ficaria suspenso. Isso está errado. O artigo 82A, parágrafo único, ele é expresso dizendo que pode aplicar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas sem a regra do 134, parágrafo 3º, não há suspensão do processo. Então, nenhuma dúvida na letra B. A letra C, sim, desperta o nosso interesse também. Vamos lá. A decisão que decreta a falência é passível de impugnação por recurso de agravo instrumento. Vamos parar por aqui já para enfrentar esse ponto. Contra a sentença que decreta a falência, cabe agravo instrumento? Esse é o ponto. Sim, nenhum problema até aqui. Então, o artigo 100 da Lei de Falências diz que realmente cabe, contra a sentença que decreta a falência, agravo instrumento. Vamos agora continuar a leitura. No prazo de 15 dias úteis, aqui está o problema. Por quê? O 1003, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, ele fala realmente que o prazo é de 15 dias úteis para o agravo de instrumento, né? Só que a gente tem um problema, meus amigos, do 189, parágrafo 1º, inciso 1º, que diz que todos os prazos que estão previstos na Lei 11.101 de 2005, ou que dela decorram, nós teríamos um prazo contado em dias corridos e não em dias úteis. Aí está o problema. A interpretação, né, dessa regra do 189, parágrafo 1º, inciso 1º, é matéria muito polêmica, é divergente tanto na doutrina que a gente pode sustentar também na jurisprudência do STJ. Então, quando fala ali em dias úteis, essa decisão da terceira turma do STJ aqui, ó, que é o RESP 1.698.283, diz exatamente que não se descarta a possibilidade de nós termos aplicação de prazos contados em dias úteis. Claro que é uma decisão anterior à reforma, evidentemente, mas diz, olha, os recursos, por exemplo, são prazos processuais e, se não atentam contra a lógica temporal do processo de falência e recuperação judicial, nós não teríamos, portanto, um problema em aplicar o prazo contado em dias úteis. Então, o que o STJ diz? 1, se o prazo é processual, e 2, se não contraria a lógica processual temporal de um processo de falência e recuperação, então eu posso aplicar o prazo recursal em dias úteis. Agora, com essa reforma, a questão se tornou ainda mais polêmica, porque ela não é muito clara, a redação do 189. Então, a gente tem correntes doutrinárias divergentes. O professor e juiz de direito de São Paulo, Daniel Carne, por exemplo, ele sustenta que o prazo, todos os prazos, inclusive os recursais, seriam contados em dias corridos. Então, para ele, a letra C estaria errada. Agora, existem outros autores que têm uma opinião diferente. Por exemplo, Eupídio Donizete, nós temos a lição também do Luiz Delori, nós temos o André Vasconcelos Roque, temos ainda o Marcelo Sacramone, que não ataca diretamente esse ponto, mas esses outros autores que eu citei, eles afirmam que o prazo pode ser contado em dias úteis. Aliás, em recursos, deveria sim ser contado em dias úteis, mesmo após a reforma.
porque esse prazo, inclusive, de 15 dias úteis está no 1003, parágrafo 5º, não está na Lei 11.101 de 2005, e nesse caso, que é um recurso contra a sentença que decreta a falência, não haveria ali nenhum atentado à lógica temporal do processo, até porque não tem efeito suspensivo o recurso. Então, com isso, meus amigos, nós temos, portanto, aqui uma questão polêmica. Para uns está errada a letra C, para outros está corretíssima a letra C. E ainda temos posição do STJ, ainda que anteriormente a reforma, dizendo que se não for atentar à lógica processual e for um prazo processual, como são os recursos, cabe, portanto, ali a contagem de dias úteis. Então, essa questão ela é polêmica. Não deveria estar assim, na minha opinião, numa prova objetiva. Dá para explorar o 189, parágrafo 1º, inciso 1º, sem entrar nessa polêmica do prazo recursal. O problema é que ele atraiu a polêmica na hora que ele falou de recurso. Essa é a questão. Isso é polêmico. Para uns está certo, para outros não está certo. Então, a matéria é divergente. E aí, enfim, acho que não deveria ser assim numa prova objetiva. E a letra D, nós temos ali o juiz pode decretar a falência da sociedade, mesmo que na notificação no respectivo protesto não seja identificada a pessoa que recebeu a intimação. Ele quis trabalhar aqui a súmula 361 do STJ, e essa súmula 361 ela diz justamente o contrário, ou seja, que seria sim exigível a identificação da pessoa. Então, quando ele fala aqui não seja, na verdade seria o contrário pela súmula 361, então está errada a letra D. E a letra E, havendo a decretação da falência, eventual procedimento arbitral já instaurado deverá ser extinto diante do juízo universal da falência. Isso está nitidamente errado, por força, inclusive, de disposição expressa, 6º parágrafo 9º, já era assim antes da reforma, ou seja, os procedimentos arbitrais não são suspensos, não são extintos, eles prosseguem. Inclusive, se for para dar início depois da falência, o administrador judicial não pode recusar o compromisso arbitral. Então, a arbitragem não sofre nenhum efeito desse tipo de suspensão ou proibição de iniciativa ou uma hipótese em que nós teríamos, por exemplo, a extinção como ali proposto. Então, está errada a letra E, né? Então, 6º parágrafo 9º. E, meus amigos, a questão número 21, vamos colocar aqui para vocês de novo. Deixa eu colocar aqui para vocês. A questão número 21, meus amigos, nós temos aqui... Opa, peraí que saiu de novo. Pronto. A questão número 21, meus amigos, nós temos aqui que observar o seguinte. Rafaela procurou Diego celebrando um contrato de empréstimo de R$30 mil. Diego emprestou dinheiro, mas exigiu que Rafaela emitisse uma nota promissória. Então, a solução aqui está na LUG, né? Lei Uniforme de Genebra. Rafaela é emitente. Nota promissória foi emitida em favor de Diego. Então, Diego, portanto, é o beneficiário dessa nota promissória, com vencimento em 10/4/2021. Diego endossou. Então, Diego aqui é endossante. Ele endossou para Roberto. Roberto, ele é o portador dessa nota promissória, sendo que, além disso, consta na face, na frente do título, a assinatura de Beatriz. Então, Beatriz, ela é avalista e, mais ainda, ela garante a emitente. Então, ela é uma avalista da emitente, né? Então, um aval em branco, quando você não tem identificação de quem seja avalizado, ele é considerado dado em favor da emitente, tá certo? Isso na nota promissória. Então, dentro desse cenário que eu descrevi para vocês, considerando a situação narrada, é correto afirmar. Letra A. Então, letra A. Roberto possui o prazo de 1 ano após o protesto para executar a nota em face de Diego. Então, vejam, nós estamos falando aqui do credor, que é o Roberto, e ele quer
promover uma execução em face do endossante. Diego, pode? Sim, ele pode. Em regra geral, ele precisa protestar, tá? E qual é o prazo para essa execução? O prazo é de 1 ano, como diz o artigo 70 da LUG. O prazo de execução, portanto, do portador Roberto para a execução do endossante Diego é de 1 ano contado do protesto. Se tivesse sido dispensado o protesto, seria do vencimento, mas a questão não fala isso. Então, a letra A está correta, nenhuma dúvida aí. Letra B. A letra B, meus amigos, ela trata da seguinte questão. Então, em eventual demanda ajuizada por Roberto em face de Rafaela, poderá ser discutida a existência do contrato. Então, a letra B, ela está errada. Por que a letra B está errada? Porque, como o título circulou e é o Roberto que está cobrando o emitente, então, o emitente, Rafaela, emitiu em face do Diego, aí o Diego endossou para o Roberto. Então, o Roberto é um terceiro de boa-fé. Então, aqui a gente aplica a inopolibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. Então, nós temos aqui, meus amigos, a aplicação do artigo 17 da LUG, onde está justamente a inopolibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. A Rafaela não pode opor uma exceção pessoal que ela, porventura, tem em relação ao Diego, a esse terceiro de boa-fé, que é o Roberto. Então, a letra B está errada, né? Não poderá ser discutida. Letra C. Ajuizada a execução em face de Beatriz, Beatriz é avalista. Esta poderia, melhor dizendo, em sede de embargos de execução, chamar Rafaela ao processo. Isso está errado. Por que está errado? Porque não existe chamamento ao processo numa hipótese envolvendo devedores cambiários que são solidários. Então, cada um tem sua própria responsabilidade pelo princípio da autonomia das obrigações. A obrigação do avalista não se confunde com a do seu próprio avalizado. Então, a letra C está errada, ela não pode fazer isso. A letra D, é possível o ajuizamento de ação de execução em face de Beatriz até 5 anos após o vencimento da nota promissória. Tá? Então, primeiro, ele está falando de ação de execução, e a ação de execução, nesse caso, como ela é garantidora da emitente, o prazo para ela, meus amigos, é o do artigo 70, né, da LUG, quando diz que a ação de execução em face do emitente e também do seu garantidor, que é a Beatriz, está escrito ali emitente, mas seria do avalista, evidentemente, né? A ação em face do emitente e do avalista, que é a Beatriz, nos termos do artigo 70, possui o prazo prescricional de 3 anos contado de vencimento. Então, está errado ali, né? O prazo não é de 5 anos, seria de 3 anos. E a letra E também está errada, né? É vedado a Roberto ajuizar ação munitória, ainda que no prazo de 3 anos do vencimento da nota promissória. Então, o Roberto poderia ajuizar uma ação munitória, ainda que no prazo de 3 anos de vencimento da nota promissória. Isso não está de acordo com a súmula 504 da STJ. A ação munitória de uma nota promissória prescrita tem um prazo de até 5 anos contados do vencimento da nota promissória, né? Então, se está dentro dos 3 anos, ele poderia ajuizar essa ação, né? Então, ele pode ajuizar a ação munitória? Pode. Qual o prazo? 5 anos, conforme súmula 504 do STJ. Então, o gabarito ali, meus amigos, realmente fica na letra A. Portanto, aqui a gente não tem maiores polêmicas, tá certo? Bom, meus amigos, fechamos aqui a nossa abordagem, que era uma abordagem direta. Evidentemente, é muito difícil fazer uma prova objetiva, né? Então, a gente falar agora, depois de uma prova, realmente é uma arte, como eu digo. A gente tem que fazer as questões sempre ali com a perspectiva e talvez a gente não consiga na hora, constatar ali certos detalhes que muitas vezes acabam aparecendo depois que a prova é realizada. Bom, essas seriam as nossas observações para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você não foi bem nessa prova, não tem problema nenhum. Você tem que seguir firme, tá?
vamos para a próxima. Se você foi aprovado, maravilha, já tem a segunda fase aí, já que está bem próxima já de acontecer. Mas, mais uma vez, eu fico aqui feliz pelo resultado dos nossos alunos, do nosso trabalho que tem sido feito de maneira séria, comprometida e sempre muito direcionada para os concursos que nós trabalhamos. Então, mais uma vez aí, vocês viram, né, o resultado do nosso trabalho. Então, bons estudos a todos. Até uma próxima. Grande abraço e sucesso para vocês.